jogadores do Flamengo, quando eram cobrados, principalmente em 2020, a primeira coisa que eles faziam é o quê? Se agarrar em 2019. Não, a gente ganhou tudo. Não, que isso, aquilo outro. Não, porque foi um ano maravilhoso. O torcedor não pode cobrar tanto assim. Então, os jogadores, eles não querem essa cobrança toda. Só que, meu amigo, só funciona assim. Não adianta, se você deixar tranquilo da forma que eles querem, as coisas não vão acontecer. E não é qualquer técnico, qualquer um que vai chegar aqui no Flamengo e vai fazer isso acontecer. E vai fazer, e vai mandar, né, da forma que tem que mandar, no bom sentido, mandar no bom sentido da palavra, e fazer o negócio acontecer. Então, assim, Letícia, precisa de um comandante. Está sem comando. Está sem comando, precisa de um comandante. E a preocupação dos torcedores, que mesmo que querem o Carvalhal, é saber se ele vai chegar aqui, se ele vai comandar ou se ele vai ser fritado. Então, a gente não tem como decretar que o Carvalhal vai chegar aqui com uma casca dura o suficiente para mandar em tudo, porque a direção ela tem uma autonomia muito grande, né? Infelizmente, depois do JJ, nenhum treinador teve tanta autonomia mais, porque a prova disso é que o Domi tentou consertar algumas coisas, deixou claro que o time estava totalmente desleixado, que o time não estava na mesma preparação física, estava ruim fisicamente, né? Alguns acima do peso. E ele foi tentando consertar, avaliando por meritocracia quem estava melhor, e a gente viu no que deu, né? Em questão de poucos meses, ele caiu sem nenhum apoio necessariamente da direção e muito menos dos jogadores, que eu acho que estava até esperando por isso, porque chegou um cara para começar a colocar as coisas na linha. Depois daí em diante, só bagunça, né? Então, assim, eu vejo, inclusive, algumas coisas que me impressionam. Eu vejo, assim, nas redes sociais do Flamengo, o clube se apresenta para o treino, aí é 1 da tarde, 2 horas. Quando dá 5h30, treino encerrado para a partida de amanhã. Eu fico, como assim? 3, 4 horas de treino, de preparação, na forma como está. Na semana decisiva para a Libertadores, o treinador faltou um dia de treino. Então, daí você vai tirando, né, Marquinhos e a galera da bancada, porque está bagunçada essa situação do Folga, Flamengo. né? Folga também, né? Folga também. Folga, exatamente. O time perde, o Flamengo no dia jogou seguinte sábado, tem folga. Papa, teve folga no domingo e perdeu no sábado. Sendo que outros clubes estavam treinando já no domingo para se preparar para a semana. Então, aquela semana da Libertadores, aquela semana da Libertadores foi a maior prova da falta de profissionalismo. Treinador faltar treino, jogadores, os caras estão preocupados com a forma, com a capacidade física dos caras e tal, os caras tendo folga. Olha, foi uma loucura, gente. Cara, foi o maior exemplo de como o Flamengo não deve ser gerido e como o futebol não deve ser para a gente ter alguma coisa melhor. Porque eu vou falar para vocês, estou muito chateado. E aí, eu não sei se vocês pensam igual, tive essa situação aí do Davi Luiz, nitidamente incomodado, acostumado com profissionalismo na Europa. E aí a gente pega aqui e vê que eles estão preparando a viagem para ir contratar o técnico do Flamengo lá em Portugal, de repente o Carvalhal, alguma outra possibilidade. Mas eu quero saber de você o seguinte: adianta contratar se o cara não tiver autonomia? Contratar se o cara não tiver uma equipe grande? O Flamengo precisa de mudança, gente. Mudança. E essa mudança tem que ser grande. Não adianta só você, né, maquiar. Não adianta. Né? Enfeitar o pavão não vai adiantar. Entendeu? O que o Gabriel tá querendo dizer pra galera é o seguinte: por mais que o Carvalhal seja um técnico que tenha conhecimento, deixa eu só ler aqui o Braz Brito, antes que suma aqui. Obrigado, Brito. Ele fala: tudo ficou claro do desmando do Flamengo quando o Gabigol se sentiu ofendido quando o Papa criticou suas atuações. A culpa é do dirigente, frouxos. E obrigado, o Brito, falando aí sobre a situação do ano passado. O que o Gabriel tá falando é o seguinte: a questão da comissão técnica. O cara tem que chegar aqui e ele tem que ter a comissão que ele atua em todas as frentes do futebol, Bruno. Todas as frentes do futebol. Porque se ele chegar aqui com meia boca, ele chegar aqui, por mais que seja um técnico muito bom, como é o Carvalhal, mas chegar aqui meia boca, mandando parcialmente, tendo controle parcialmente, também não, a gente vai continuar com um problema parcial, não é isso? O Marcos aí, o Renato ainda reclamava da falta de tempo para treinar. É isso. E o Davi Luiz, inteligente, vindo da Europa, acostumado com grandes intensidades, grandes treinamentos, o cara com certeza vai se sentir incomodado, porque não é um cara acomodado. Não é acomodado. Fala, Bruno.
Olha, não, eu penso que a gente não pode esperar muito de dirigentes que viraram amigos dos jogadores, né? O que eu penso é que em algum momento essa relação ela se perdeu quando você perde a hierarquia. Quando você vira amigo demais, você perde a hierarquia, você perde de alguma forma o respeito. A pessoa passa a te ver assim, ó, frente a frente. E na hierarquia, quem está mais embaixo tem que olhar sempre para cima. Ou seja, é assim que existe o comandante e o comandado. Então, o que o Jorge Jesus fez? A gente fala do Jorge Jesus não como o Jorge Jesus como pessoa, mas o que ele trouxe para o Flamengo. Cada um no seu quadrado, respeitando o quadrado do outro e trabalhando pelo quadrado mor, que era o Flamengo, ou seja, pela instituição. E aí o jogador que era comandado, ele não tinha como bater de frente, porque o Jorge Jesus tinha algo que conquistou com o trabalho dele, que era o respaldo da torcida. O jogador que batesse de frente com o Jorge Jesus ia ser execrado no Maracanã, porque a torcida toda estava com ele. É por isso que eu digo, nós torcedores, e agora eu falo como torcedor rubro-negro que sou, não como um repórter, não como jornalista. O torcedor rubro-negro tem que dar o respaldo para o novo comandante, seja ele quem for. Porque se o torcedor não der esse respaldo, o jogador vai querer crescer e o treinador perde espaço e perde tamanho. Ele vai passar a ser um comandado e ele é o comandante. Portanto, a nossa função enquanto torcedores é cobrar bastante, sim. E o Flamengo sempre foi assim. Mas é dar respaldo e abraçar o comandante que chegar, como fizemos com o Jorge Jesus, para que ele, com esse respaldo, possa se sentir à vontade para colocar os jogadores no lugar deles, que é no lugar de comandados. Ou seja, se a torcida fizer isso de forma inteligente e a diretoria também comprar essa ideia, teremos um Flamengo vitorioso em 2022, porque temos excelentes peças. O que é necessário é respaldo da diretoria e um abraço da torcida para esse novo comandante que vai chegar. Ou seja, Rogério, o que o Bruno está falando é o seguinte: nós torcedores, e agora eu falo também como torcedor, nós torcedores temos a responsabilidade também. Não é somente os jogadores, dirigentes, técnico que vai vir, nós torcedores temos responsabilidade. Porque enquanto nós torcedores, claro, queremos o Jorge Jesus, a grande maioria, ok, mas se ele não vier, se nós torcedores ficarmos achando e colocando todo técnico que vier aqui, que não seja Jorge Jesus, fritado, que não presta, falando só sobre Jorge Jesus, a gente vai dar munição para que os jogadores que não queiram nada se acomodar nessa situação e falar, é isso. E o problema é quem? É o técnico, e os jogadores passam batido. Então, assim, nós, torcedores, temos a responsabilidade também de tirar de cima do técnico que vier, mesmo que não seja Jorge Jesus, essa responsabilidade de ter que fazer igual o Jorge Jesus. E abraçar esse técnico e fazer com que ele, né, seja um técnico que vai levar esse time 2022 às vitórias. E, Marquinhos, isso daí só mostra, cara, que o principal culpado disso tudo é a diretoria. Você também, por mais que a torcida peça fora o Ceni, fora Domi, fora Renato, realmente eles são os principais culpados do Flamengo não estar mostrando seu bom futebol. Claro que o técnico tem participação, os jogadores também têm, mas assim, essa largarem de mão do jeito que foi, e eu acho que falta um pouco de profissionalismo. Né? Deitaram em cima de 2019, que eu sou bonzão, sou campeão de tudo, esses jogadores já ganharam tudo e tal, e ficam meio que se vangloriando com o de 2019, só que já passou, vai para o terceiro ano já depois de 2019, já passaram 3 anos praticamente. Então, eu acho que quem vier tem que ser apoiado pela torcida, o torcedor tem que entender que não é só o treinador ali, né? O treinador tenta fazer a parte dele, mas existe toda uma estrutura de futebol, todos os departamentos que dão a munição para que os jogadores possam estar bem treinados, bem capacitados, tática e tecnicamente e fisicamente. Né? Então, é uma equipe. Eu acho que quando a equipe estiver coesa e tudo funcionar bem e com profissionalismo, a coisa acontece, porque os jogadores são bons. Né? E eu acho que o técnico que vier, principalmente seja um da escola portuguesa, os caras são bons treinadores, os caras são estudiosos, né? Tanto Carvalho, eu estou tranquilo para o que vier ali, qual for a escolha, um Carvalhal da vida, ou esse Vitor Pereira, né? Tinha também Rui Vitória, tem vários aí da escola portuguesa.
Agora, tem que ver quem está a fim de vir treinar o Flamengo. Mas quem chegar aqui, o torcedor tem que dar aquele apoio, cara. Tem que entender, tem que dar o tempo para treinar. E eu espero também que a diretoria consiga consertar, não só trazer o treinador, mas conseguir segurar um pouco esses jogadores, no sentido de comandar essa equipe, não ser comandado, como eu vinha falando. Né? E o Jorge Jesus seria a opção mais fácil, mais fácil no sentido o torcedor, de deixar o torcedor feliz. Traz o Mister, que para mim é melhor. Caso não dê certo, a culpa não é minha. Os torcedores pediram o Mister, estão pedindo o Mister desde que ele saiu. Né? Para o Marcos Braz seria mais fácil trazer o Mister. Olha, eu quero o Mister e tal. Então talvez eles esperem alguma definição, pode ser, porque é um tiro mais certeiro, embora a gente não tenha certeza de que vá repetir o ano de 2019. Mas o torcedor tem que apoiar, independente de quem chegar. Mas tem que chegar com uma comissão, com respaldo, com profissionalismo, sendo rigoroso, sendo disciplinador, sendo chato, porque os jogadores funcionaram dessa forma, né? E eu espero que o próximo comandante que chegar consiga implementar tudo isso aí que a gente já vem abordando aqui. Falando assim, o cara chegou agora, já tá com essa marra toda, já vi comentários sobre isso, Bruno e Felipe. Só que eu penso o contrário. Isso mostra que, independente da idade, o Davi Luiz podia chegar aqui, ganhando um bom salário no bom clube brasileiro, descansar e ir para suas férias tranquilamente. Mas não, isso mostra a fome de ser vencedor, de ganhar título do Davi Luiz. Que ele não está satisfeito da forma como o clube está acontecendo internamente e que ele está incomodado. Então, para mim, isso é que todo jogador deveria ter, né? Sentir esse incômodo com a derrota, incômodo por não levar um título, incômodo pela temporada ruim. Hoje a gente vê totalmente ao contrário, vê uma aceitação muito fácil para um clube tão grande como o Flamengo. E o JL complementou, e Davi Luiz cogita sair do Flamengo se não houver mudanças internamente. Acho que está na hora de vender o Gabigol e dar chances ao Pedro. E aí, esperar os vídeos. Não é só, é aquilo, cara, não é botar o técnico, é profissionalismo. Se o Davi Luiz, que é um cara super vitorioso e experiente, que jogou nos maiores clubes do mundo, vem para o Flamengo, acha que o Flamengo é um exemplo desses clubes de profissionalismo, de gestão realmente financeiramente também, tem uma grande equipe, grandes jogadores, mas ele chegou aqui e viu provavelmente a bagunça que está e o comando que está faltando. Então, ele não falou isso à toa, ele não estaria insatisfeito à toa, ele está insatisfeito com a estrutura, não está insatisfeito com os jogadores, ele quer ir para um time melhor, que ofereça chance de título, ele veio para o time certo. Porém, quando você chega aqui e vê como as coisas acontecem, ele se mostrando incomodado, é claro que tem algo muito errado no Flamengo, é claro que tem algo muito errado. É mais do que... Não é uma coisa superficial de achar que só mudar treinador, é algo muito mais sério e grave. Eu espero que com a reeleição do Rodolfo Landim, né, eles consigam resolver esses pontos, né, e deixar os jogadores mais presos ali ao profissionalismo. Não dá para deixar solto, fazer que nem o Flanelinha fala, deixa solto, isso não existe mais, cara. Tem que ser profissional. Então, não tem mais espaço, cara. O Flamengo deu a receita do bolo como tem que fazer para todo mundo. Não existe mais espaço para amadorismo no futebol brasileiro. Se for amador, ou tu vai cair para a Série B, ou tu vai ter dívida trabalhista, não vai pagar os salários. Beleza, o Flamengo consegue pagar todos os salários com uma folha altíssima, né, e com um faturamento de 1 bilhão. O problema é que está faltando profissionalismo interno dentro do clube. Não adianta você só ter a gestão boa e tal, não sei o quê. Mas e a gestão do futebol? Reclamavam tanto do Bandeira de Melo. Não é porque a gente foi campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, que tem que achar que está tudo certo, porque não está. Não está. O Flamengo, se mantivesse o mesmo profissionalismo, óbvio que se Jesus tivesse continuado, não tivesse uma pandemia, as coisas poderiam ser diferentes, né? Porque eles acharam um método, mas infelizmente aconteceu. Né? E agora tem que correr atrás e pegar o exemplo do que aconteceu, independente de ser um mister ou não ser um mister, e tentar fazer algo parecido. Alguém